Muito bom dia, eu sou Samara Barreto e nós estamos aqui mais uma vez na edição do Café com Tecnologia, no GQ Repórter, essa TV Web. Você que está aí nos acompanhando, curta, compartilhe, comente. Eu estou aqui com uma empreendedora, uma mulher cheia de inovação. A gente só traz aqui especialistas em inovação. Andréia Ferreira, bom dia. Bom dia, Samara. Andréia tá com uma vozinha lindinha, né? Mas a gente vai bater um papo legal. A gente já estava batendo um papo aqui nos bastidores, porque eu coloquei ontem no meu. Hoje eu tô para falar mesmo, né? Hoje eu vou soltar tudo. Ontem eu coloquei no meu story, só para os amigos do meu story lá no Instagram da Inovate, acessa aí Inovate Web, e falando uma frase dizendo o seguinte: que quanto mais a gente se aproxima de pessoas que têm boas energias, mais a gente sobe um degrau de sucesso. Muita gente me pergunta assim, Samara, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, por quê? Porque eu seleciono pessoas cheias de luz, pessoas iluminadas. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você se cerca de pessoas para ajudar, mas são pessoas, não no sentido de pessoas ruins de humanidade, mas pessoas que sugam toda a sua energia. E hoje eu estou aqui com a Andréia, a gente estava aqui conversando, porque até se atrasou um pouco, porque a Andréia é um papo tão legal. É prosa boa, né? É prosa boa. E Andréia, fala aí um pouquinho para você, como foi que você começou? Eu queria que você falasse um pouco da Insight. A Andréia, ela é coach de carreira e de negócios, a gente vai falar um pouco o que significa coach, mas eu queria que você iniciasse a sua fala contando para a gente como foi que surgiu a Insight e como foi que a Andréia surgiu na Insight. Fala aí para a gente, para os nossos fãs. Então, eu empreendo desde muito jovem, né? Acho que o empreendedorismo me escolheu. Não foi uma escolha minha, foi dele. E aí, desde os 10 anos de idade, que eu trabalho com vendas, já sou uma líder nata. Né? É uma característica muito minha, é um dom. E como é que você identificou isso lá atrás, André? Nas brincadeiras de escola. Quando eu era escolhida pela turma, quando eu falava, não, vamos por aqui, vamos conduzir as coisas assim, e tudo dava certo ao final. Claro, com um time muito bem alinhado. E é lá na infância, né, no processo de essência genuína, que a gente sinaliza essas habilidades. Então, como é que surge? Lá atrás, eu já vendia. Então, eu me lembro que eu fazia polo. Outro dia eu estava rememorando isso com meus pais. E eu dizia assim, eu quero ter meu dinheiro. Então, eu estava jogando baleado na rua. E aí fazia esses apolos. Meus pais dormiam na noite. Tinha campeonato na cidade, campeonato de futebol, mas a gente jogava baleado na rua. E aí eu falava, eu não quero perder o baleado e não quero perder a oportunidade de vender. E o que acontecia? Eu contratava algum menino da minha idade e ele era comissionado. Então, desde aquela época, eu já tinha esse feeling, né, por esse universo empreendedor. E eu sempre digo que empreender é maravilhoso, mas é um desafio também, né? Então, assim, o que eu vou fazer com esse resultado que eu vou alcançar, né? Porque a gente sabe que o universo do empreendedorismo, ele, embora seja encantador, se ele não tiver resultados, a gente não consegue se manter, né? Então, veio daí, dessa essência genuína da criança. E aí, eu sou farmacêutica de formação. Que legal, curiosidade. Coisas sobre a Andréia da Insight que você não sabia. Exatamente. Então, que legal, né? Aí você fez farmácia. Exatamente. Tem muito tempo você formada em farmácia? Sim. Eu tenho 18 anos de formada. Né? E aí, quando eu fiz essa escolha, muito jovem, né, a vida te cobra né, essa escolha. E eu fiz uma escolha, eu não diria precoce, porque eu acho uma área linda. Eu atuei tecnicamente muito pouco. E aí, quando me graduei, tive a oportunidade de coordenar um laboratório, né, municipal. Honro essa experiência que tive, porque de lá eu também tive uma prospecção de carreira, tive a oportunidade de ser secretária de saúde, então a gestão já começa a me puxar. Né? E abri também o meu próprio laboratório, eu empreendo na área de saúde, né? Eu sou empreendedora. Então, de lá para cá, isso foi acontecendo de forma muito natural e eu cada vez mais me distanciando da técnica e me aproximando
do empreendedorismo, tá na veia. Então, quando eu decidi fazer uma transição de carreira, né, e por isso que o meu nicho de escolha é carreira e negócios, por ter atuação na área, por já ter vivido essa experiência de perto, fiz essa escolha com muito carinho, já sabendo que sempre foi um processo muito natural, gradativo, e que eu tive que prospectar essa carreira de forma muito harmônica, né? Porque quando a gente vai fazer uma transição, tensionar o percurso, já vem várias cobranças, várias crenças, né? Sim. Que vai permear ali o ambiente e que vai trazer uma insegurança. Então, eu passei por toda essa trajetória até chegar, né, a Insight. E aí a Insight... Eu acho o nome perfeito, né? Insight. A Insight, ela surge com uma linda missão de desenvolver pessoas e negócios, né, para posicionamento de carreira, para trazer clareza no processo de metas, para recolocação no mercado, né, para posicionamento. E os negócios, quando eu me intitulo coach de negócios, é porque eu falo negócios tem que ser humanizado. Afinal, quem faz os negócios são as pessoas. Né? Então, a gente está vivendo uma era, uma anti-uma, onde as pessoas elas buscam profissionalizar a marca, né? E os negócios buscam humanizar a sua marca. Então, a gente entende que tudo leva a essa questão da humanização. E o negócio bem-sucedido hoje tem uma conexão direta com pessoas e não com produtos. O produto é a consequência, né? É o estímulo que eu tenho através de uma pessoa. Ah, legal. E a Insight é uma empresa nova que indiquei, é por isso que a gente está aqui, a gente está sempre trazendo, tem muita gente que fica me perguntando, Samara, indica, né, pessoas para estar aqui. Eu tenho uma fila enorme, inclusive agora em junho a gente vai ter muita novidade aqui no canal, porque graças a Deus de que é esse polo de inovação. Eu falo em todo o programa, Andréia, e quero te parabenizar por todo o teu trabalho, por toda essa caminhada e por firmar raízes dessa tua missão aqui em Jequié, porque a Insight, ela está aqui em Jequié, uma empresa com sede em Jequié, apesar de fazer serviços para qualquer lugar do Brasil e a região. Mas eu sempre falo assim, muitas pessoas trouxeram uma notícia que Jequié não desenvolve, que Jequié não vai para frente, e essa notícia é ultrapassada. A gente tem essa notícia agora, atual, que Jequié é uma cidade cheia de pessoas com inovação, especialistas que buscam aprimorar seus negócios. E eu quero parabenizar porque a Insight é uma inovação nesse sentido que não tem nem 2 anos. Tem 2 anos já? 2 anos em agora, maio, né? Exatamente. Então, assim, o que você vem construindo... Eu já participei de treinamentos com a Andréa em uma empresa que eu prestava serviço. E, assim, ela me fez rir e me fez chorar, né? Porque essa questão de você lidar com pessoas é algo tão assim, tão lindo. E você saber conduzir a carreira, saber... Isso que você falou aí com tanta... Você foi muito feliz quando você falou tão claramente pra gente o que é cuidar de pessoas, o que é cuidar de empresa, né? As empresas querem humanizar, as pessoas querem se profissionalizar. Então, ela é especialista, por isso que ela fala com tanta propriedade, né? Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho do que significa coach. Hoje a gente vê na internet muito conteúdo relacionado a coach. Coach faz isso, coach faz aquilo. A gente teve há mais ou menos 2 anos atrás, não sei se você se lembra, em uma novela da TV Globo, um momento em que eles estavam tentando fazer um merchan, né? Porque a novela, ela traz isso. Na publicidade, novela, filme, eles tentam fazer divulgação de produtos dentro do contexto da história da novela. Eles tentam fazer isso, que hoje já está um pouco diferente. Eles já vão contando a história, que o storyteller, ele conta a história na rede social, conta a história no filme, mas diferente do merchan. O merchan é você inserir, do nada, um profissional na programação. E há 2 anos atrás, não sei se você se lembra, entrou um coach numa novela, e ao invés dele contar todo o contexto do que é o profissional de coach, ele fez o coach acho que fez uma sessão, né? E não sei se você se lembra disso. Uhum. E houve uma polêmica muito grande, porque a própria TV não soube expressar o que ela queria passar e não soube, assim, digamos que se defender em relação ao coach. Então ficou muita coisa solta. Muita gente vê muita coisa, porque na internet tem muito conteúdo que é fake.
é produzido, mas é feito. Exatamente. E eu queria que você trouxesse para a gente o que significa mesmo coach, qual é o papel do coach no desenvolvimento humano, nas empresas, nas organizações. Você falasse para a gente o que significa esse coach. O coach é uma metodologia fantástica. E a gente tem que ter muito cuidado para não confundir isso com terapia. Não tem nada a ver. A novela, de fato, confundiu a cabeça das pessoas, né? E gerou processos, enfim. Eu recebi muitas ligações, muitas perguntas no direct, inclusive, porque existe um distanciamento muito grande. A terapia, ela trabalha o autodescobrimento também, mas ela trabalha essa imersão da dor. Os profissionais são habilitados para isso, né? E o coach, ele trabalha muito com foco no resultado, na clareza do objetivo, no mapeamento de habilidades, no transformar esse potencial em resultados consistentes, transformar uma habilidade em uma competência, porque embora pareça ser a mesma coisa, não é, né? Não habilidade é uma coisa, a competência é outra. Isso, habilidade é aquilo que eu tenho naturalmente, é um dom que eu tenho. E aí eu naturalmente me comunico. Vamos falar de comunicação aqui. Contudo, se eu quero tornar essa habilidade competente, eu preciso de quê? De treino. O coach, ele atua muito bem nesse cenário. Então, existe uma divergência muito grande nesse processo, mas que, infelizmente, como tudo na vida, é uma profissão que está ganhando o mercado, mas também está banalizada. A gente tem que ter muita cautela, tem que identificar de onde vem a formação do coach, se ele faz parte de alguma instituição séria, né? se ele é certificado, porque tem muitos cursos online, nada contra, eu faço atendimentos online também, mas a gente tem que ter cuidado com essa questão da formação por informação. Né? A gente tem que ter. Eu me intitulo coach de carreira e negócio, mas eu sou practitioner em PNL, eu estou indo agora fazer hipnose, eu tenho o coach executivo, eu tenho o coach pessoal profissional. É todo um combo, né? Vamos dizer assim, é um combo. Exatamente. Né? Às vezes você vê, e não só nessa profissão do coach, é denominada uma profissão, né? Exatamente. Mas em todas as outras profissões a gente vê as pessoas se autotitulam especialistas. Exatamente. Ah, eu sou especialista em palestra, sou especialista em isso, aquilo. E eu acho que uma das coisas que você que está nos ouvindo, que está nos vendo aí, que deve identificar é a formação, como você falou, né? Só informação, Exatamente. mas se ele tem realmente conhecimento, se tem certificação. E a gente vê muito. Outro dia eu vi no Instagram, uma pessoa colocou, ela era fotógrafa, ela era coach não lembro do que era, e especialista em marketing digital. A pessoa nem o 2º grau tinha terminado. Aí eu falei, como assim? Como nem o 2º grau terminou e já está com todas essas especializações. Então, a gente precisa tomar esses cuidados, né? Sim, buscar essa referência, né? Porque, assim, é um processo perigoso. Eu sempre tenho o cuidado de, num bate-papo com o meu cliente, perguntar se ele passa por algum processo terapêutico. Não é todo mundo que está habilitado para fazer o coach. Como assim, André? Então, existe uma barreira? Não existe uma barreira, uma reprovação. Mas, ora, se eu atravesso uma dor por hora, uma dor que eu não estou conseguindo suportar, e que isso faz com que eu não tenha clareza, né, das coisas. Como é que eu chego num processo de coaching? Eu estou falando de coaching de carreira, né? Sem esse trato dessa dor. Né? Então, isso precisa ser muito bem harmonizado. Né? Exatamente, porque eu vou cobrar do meu coach um resultado, ele não vai conseguir entregar, né? Cobrar sim. Deixa eu deixar bem claro aqui, tudo acontece no seu tempo, é só um desenho, né? Mapa não é território, isso é um dos pressupostos da PNL. Então, assim, no seu mundo, tudo faz sentido para você, e eu tenho que honrar a sua história. Contudo, o que eu venho desenhando e desenvolvendo ali com você, porque você me perguntou, André, o que é o coach? O coach, se você for buscar o significado da palavra, é cocheiro. Cocheiro é condutor. Né? Então, o condutor ele tem que respeitar o limite do outro. E o coach é uma metodologia que se baseia em perguntas. Quem traz a resposta é você. Né? Eu, enquanto profissional, não tenho julgamento, a sua verdade ela me integra, ela me complementa de alguma forma. Né? E aí a gente vai traçar juntos um plano. É o mapa que a gente vai traçar. Quando você for para o território, vai ter
várias situações diversas, que você, como tem o seu objetivo muito claro e muito bem definido, vai ali ajustar os moldes, porque as adversidades e as fragilidades que vão construir o ser, né? Então a gente tem que ter muita cautela. Eu sempre pergunto, já passou por um processo de terapia? Porque é mais fácil. A pessoa, quando é terapeutizada, né, ela vem tranquila, ela vem convicta. É muito mais fácil, inclusive, conduzir processos de coach com quem já passou por um processo de terapia, né, de autodescoberta, enfim. E é tão legal a gente estar falando isso, porque por muito tempo, e ainda hoje, a gente vê muitos bloqueios, não sei se é tabu o termo exato, em relação à formação humana, em relação à inteligência emocional. Quando a gente fala em inteligência emocional, e a gente vai para terapia, muita gente fala assim, não vou fazer terapia, não preciso de terapia. Mas eu trouxe, inclusive, aqui uma neuropsicóloga que ela falou muito dessa questão. Quando você passa por processo de terapia, principalmente um empreendedor, empresário, né? De tantas adversidades, tantos problemas do dia a dia, você precisa passar por esse processo. E às vezes você está aí sofrendo, você está com dificuldades que você não consegue lidar com isso sozinho, não dá mais. Você procura um profissional. E existem excelentes profissionais na nossa cidade para isso. Né? Exatamente. E aí, assim, para mim, isso que você está falando é algo bem inovador, é novo, né? Porque muita gente acha que o coach é aquilo, mas não é. Né? Uhum. O coach é muito mais do que um processo como a TV colocou, né? Acha que, e muito, assim, e eu vejo muito na internet, muitas pessoas se autodenominam coach, vamos aqui fazer uma espécie de terapia, e não é por aí. E aí, o que acontece? A gente não vê o resultado da pessoa. Porque hoje a gente observa as histórias das pessoas e a gente vê o progresso. Aquele empreendedor ali está em progresso, está em progresso. E sendo acompanhado por um coach, de repente nem está sendo em progresso. E quando a gente vê ele sendo acompanhado por um profissional que é especialista, que tem todas essas atribuições que você falou aí, a gente vê o progresso das pessoas. Eu conheço muitos empreendedores, inclusive pessoas que são acompanhadas por você. Não vou falar nomes, né? Mas só para a gente pontuar aqui, que tem crescido muito. Não só como profissional, mas como ser humano, né? Porque a gente se descobrir quais são as nossas habilidades. E você falou de crenças, tem crenças que limitam a gente. E quando você falou de escolhas, né? Porque você fez uma transição de carreira. Então, tem muito empreendedor que está aí, tem toda a habilidade, tem até competência, mas não tem essa coragem de fazer escolhas, de mudar de carreira. E aí a gente já entra nesse coach que você fala, do coach de carreira, do coach de negócios. O que é que deve ser feito? O que uma pessoa tem que fazer para que ela saia desse momento de dor, de dificuldade? Porque eu vou te contar. Eu me formei minha formação é magistério. E quando eu estava para entrar na faculdade, eu inclusive fiz vestibular na área. Eu sabia desde antes que minha pegada era exatas. Adoro humanas, inclusive tenho uma formação de teologia humanas por conta de missão, de algumas coisas. Mas eu amo exatas. E, assim, eu tive que fazer uma escolha. Eu demorei de fazer essa escolha. Imagina. Porque eu não tinha algo para me impulsionar, me empurrar, sabe? E às vezes, por conta das nossas crenças, né, a gente fica com esse medo de mudar de profissão, ou de, na mesma profissão, você investir no conhecimento. O que existe não sei, algum start, alguma coisa assim para o profissional que está nessa dúvida? A gente sempre tem as respostas, mas a gente tem as crenças que sabotam as respostas, né? Você falou tudo aí. Então, assim, quando a gente para, e hoje as empresas estão utilizando muito essa metodologia da meditação. Quando eu entro em contato comigo, e a gente chama de divindade interior, né? O meu silêncio, ele me responde muita coisa. Uau, Duro enfrentar o meu silêncio. Meu silêncio me responde muita coisa. Ele me conecta com minha divindade, com as respostas que está lá, né? Que eu não quero escutar, que eu não quero compreender. A criança genuína que a gente sempre traz. Por que eu acho que não existe uma fórmula para isso, mas existe uma permissão para isso. Então, assim, por que o coach muitas vezes tem sido conduzido, né, de uma forma que confunde a cabeça das pessoas? Porque ele tem alguns pilares. E o primeiro pilar dele é clareza. É o que a gente chama de foco.
Se você me procura na Insight, a primeira pergunta que eu vou te fazer é: qual o teu objetivo? Em que eu posso te servir? E aí você diz para mim, vou trazer um exemplo aqui, eu quero ser feliz. Tá? Ser feliz, tá, é um objetivo, mas não é uma meta específica. Tá muito ainda. Isso, ela é muito subjetiva, né? O que eu preciso é conduzir esse processo até eu chegar a uma meta específica no sentido de o que te traz felicidade. E aí a gente vai trazendo essas perguntas e respostas para um funil. Tem muita gente que chega, eu não estou feliz com minha carreira. Mas o que é estar feliz com sua carreira? Às vezes ela só precisa de um posicionamento mais definido. Né? A mesma coisa acontece com as organizações. Meus colaboradores não engajam, eles não produzem. Quando a gente começa um processo organizacional, a gente percebe que o empreendedor também não tem clareza. Ora, se eu não tenho clareza, como eu posso exigir que a equipe tenha? Entende? E quando eu começo a desenhar esse programa, né, no processo de coach, eu defino com clareza o meu objetivo, aí a gente passa para o segundo pilar. Eu passo para o pilar do planejamento. Eu preciso planejar aquilo que eu escolhi para mim. Depois que eu planejo, eu venho para o terceiro pilar, que é a ação. Tem muitas pessoas que sabem o que querem, mas têm a dificuldade de executar. Às vezes é um bloqueio de crença mesmo, e a gente trabalha isso, tudo com ferramentas mesmo, né, específicas para aquela situação. E depois da ação, que a gente trabalha isso, a gente chama de uma rota de ação, a gente vem para os resultados, né? E depois dos resultados, a gente deixa bem claro que é preciso ter o crescimento contínuo, é o que a gente chama de melhoria contínua. Muitas não vezes posso parar. O profissional só quer o resultado e não Exatamente. para. O mercado está agressivo. Se eu paro, eu entro na zona de conforto, alguém vai chegar mais rápido do que eu. Então, assim, também é fazer tudo que faça sentido. Porque como a gente vive também, né, num universo em que o bombardeio de informações está muito grande, a gente está carente de informações. Então, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente tem que ter muito cuidado e colocar essa clareza, por isso que é interessante. Quando eu defino o que eu quero, então eu sou um profissional, eu já mapeei ali minhas habilidades. A gente tem uma ferramenta fantástica na Insight, que é o DISC. É um teste de análise comportamental. A partir dali... Esse DISC, qualquer empreendedor, de repente, você está querendo montar um negócio, você já tem negócio, você já é empresário das antigas, pode fazer esse qualquer pessoa. Inclusive, é uma ferramenta que eu aplico de forma isolada, né? É a única. Se você passa por um processo de coach de carreira ou de organização, eu sempre sugiro... o de organização não é necessariamente, você não precisa fazer. Mas o coach de carreira, eu inicio com o DISC. Contudo, se você hoje sentir a necessidade de mapear suas habilidades, eu aplico essa ferramenta isolada. Porque é uma ferramenta de reconexão, por assim dizer. Eu sei que eu tenho aquela habilidade, mas alguém lá atrás focou. A gente falava aqui de um dom seu, por exemplo, de música. Aí eu tenho esse dom desde muito jovem, então... Uma curiosidade, coisas sobre Samara que você não sabe. Pois é. De música, de tocar, de cantar. Pois é. Então, se você for olhar, e tem uma habilidade aí que vai te conectar a esse dom, que é a criatividade. Você é uma empreendedora criativa. Sim. Então, quem é músico sempre é muito criativo, né? Ele vai lá, ele compõe, se ele não compõe, ele improvisa. E você vai ver que essa criatividade, ela lhe acompanha... Por conta da habilidade, exatamente, né? pela habilidade, pelo dom que você tem da música. Então, o DISC, ele possibilita, é um teste de análise comportamental, né? Ele vai mapear. Aí tem gente que fica impressionado com a ferramenta, porque é um teste que você investe de 3 a 10 minutos do seu tempo e 21 páginas vão descrever o teu perfil. É fantástico isso. Né? Na verdade, é um teste tão simples. Eu costumo dizer, gente, para mim aqui, conta muito o teu estilo de liderança. É um teste que tem 97,7% de assertividade. É um teste validado e reconhecido pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? Então, eu costumo dizer, tudo que está aí você já sabia, você só desconectou.
É o teu potencial, é a tua essência. Então, eu costumo dizer, André, o que é isso? Nas organizações, eu foco muito na gestão estratégica de pessoas. O que é isso? Samara tem criatividade? Tem. Então, coloca a Samara em um setor que vai agregar. Não coloque ela para analisar nenhuma situação, porque, assim, vai tensionar ela. Não é uma habilidade. Isso é perfeito para quem está na organização. Os líderes de uma organização, às vezes, ficam lá sofrendo, porque não sabe identificar isso daí, né? E é tão simples como Exatamente. Você falou. Então, para a gente ter acesso a um teste desse, é só entrar em contato com a Insight. Exatamente. Né? Gente, o coach é algo maravilhoso. Olha a riqueza que eu estou trazendo aqui para você. Olha aqui. Isso aqui que a gente está conversando, você tem que ir lá na empresa delas, tem que fazer uma agenda. A gente está trazendo isso aqui para a rede. Está trazendo aí para todos os internautas do GQ Repórter, da minha rede, da rede de Andréia. Compartilhe esse vídeo, marque pessoas que de repente tinham dúvidas em relação à carreira, em relação a negócios, em relação ao sentido da vida, significar a vida mesmo, Exatamente. Né? Porque a gente vê tantas... Eu comecei a empreender muito cedo. Eu fiz a minha carteira de trabalho com 16 anos de idade. A empresa que assinou minha carteira foi de uma escola. Então, eu ensinei na escola. Só que foi chegando um momento, eu falei, não é isso daqui, o sentido da minha vida não é esse, não é esse. E demorou muito tempo. E por conta desse demorar, imagine se eu tivesse um profissional que fizesse um teste desse comigo, que me direcionasse, que fosse meu coach, que fosse aquela pessoa que estivesse me conduzindo, eu não teria perdido tanto tempo como eu perdi. Assim, nada do que a gente faz, a gente deve se arrepender em relação ao tempo. Mas eu acredito que um profissional, ele te dá um norte e você vai otimizar a sua vida, né? Então, a gente vê muita gente que está indo em um sentido e sabe. Porque eu sabia, eu falei, não, isso daqui não vai dar. E ainda fiz um concurso. Imagine se eu entro nesse concurso. Eu fiz um concurso para professor do Estado. Foi em 1995. Tinham 13 vagas, passei em 8º lugar. E aí teve algumas pessoas que falaram assim, você é louca? Eu falei, não vou não. Não vou. Tudo certo para entrar. Se eu entrasse, aí que ia me paralisar mais ainda. Por quê? Porque eu sabia, como você está falando aí, eu sabia das minhas habilidades, mas eu precisava dar aquele, sabe, ter aquela decisão para entender que o sentido da minha vida era aquilo que eu tinha que fazer. E aí, depois de muito tempo, conto sempre minha história, que depois de muito tempo estudei exatas e vim me formar, eu entrei na faculdade, meu Deus do céu, com 30 anos de idade, na faculdade, que eu tinha que ter, logo eu saí do ensino médio. Mas por quê? Porque ficava assim, sem foco, como você está falando, né? Não tinha um foco. Andréia, a gente está aqui, com muita gente compartilhando. Quero mandar um abraço especial aí para Lalu e Alfajó. Quero mandar um abraço especial e agradecer ao Rei do Mate, que a gente está aqui tomando esse café maravilhoso. Obrigada, Marcinha, toda a equipe do Rei do Mate, que está sempre ligado aqui no nosso Café com Tecnologia, que afinal é nosso apoiador oficial, né? Café, sem um café aqui não vai, né? Quero mandar um abraço especial também para a lojinha da Carol, que está sempre ligada aí. Tem muita gente compartilhando aqui. Andréia, para a gente finalizar, a gente já tem um tempinho, que se deixar a gente conversa um monte, viu, gente? Verdade. Esse vídeo depois vai estar no YouTube também, a gente está com uns videozinhos aí no GQ Repórter, no Instagram do GQ Repórter, e a gente vai colocar aqui nos comentários o Instagram, e você também tem um site, né? Para você entrar em contato, porque essa riqueza dessa pessoa maravilhosa, cheia de conhecimento, que está compartilhando aqui com a gente, ela tem uma empresa que a gente quer. Então, está pertinho de você, não deixe para amanhã. Ah, não, vou resolver isso depois. A hora é agora. Decida qual é o sentido que você quer dar à sua vida, né? Porque o tempo passa muito rápido, como você falou. A gente tem tanta informação, o tempo passa muito rápido. E você ser feliz não é só assim ser feliz. As pessoas às vezes querem o resultado, mas não passa pelo planejamento, não passa pela meditação, não passa pela ação, né? Aprendi, a professora é ótima. Então, eu queria que você deixasse suas considerações finais, falasse também um pouco da Insight. Ela tem um projeto, gente, de vários projetos que você tem lá, que inclusive eu vou fazer, que é sobre educação financeira, não é? Exatamente. É um workshop. Exatamente. Perfeito workshop, que a gente precisa, ninguém fala, ninguém ensina, né? Na escola, a gente deveria ter essa questão de educação financeira, a gente não vê nada. Fala-se em tantas coisas na escola, matemática, por exemplo, mas ninguém fala em matemática da educação financeira. Uhum. E é algo que a gente precisa aprender desde cedo, né? Para não ficar infeliz. Deixe as considerações finais e fale um pouquinho da Insight. Então, a Insight, ela tem uma missão desafiadora, né? E relevante, eu diria. Nossa visão é uma visão também bem ousada,
Eu sempre coloco isso e agradeço aos meus clientes, porque nós temos a missão aí de desenvolver 1.500 pessoas, né, e 500 organizações. Então, as portas estão abertas. E eu gostaria de dizer para todas as pessoas que tudo que eu desejo eu consigo realizar. Né? Basta que eu tenha clareza de processo e persistência. O que eu preciso ter. Não existe segredo. Se você for fazer uma modelagem das pessoas bem-sucedidas, porque o conceito de ser bem-sucedido ele é muito relativo, cada um vai ter o seu, e eu costumo dizer o seguinte, o meu é conviver harmonicamente com as minhas escolhas, né? Mas você definindo o seu conceito do ser bem-sucedido, basta você ter clareza do processo e seguir. E a gente está aqui para te apoiar e contribuir, né, para a construção desse propósito seu. A questão é, se eu decidir ser uma profissional, ou se eu decidir empreender, que hoje está muito comum, né, o profissional autônomo que desejar empreender, que legado eu quero deixar? Qual vai ser a minha contribuição para as pessoas que passarem por mim, né? Então, a gente faz esse convite, faz o convite a todos os ouvintes aqui desse programa, é incrível, né? E do GQ Repórter, para pensar sobre isso, né? E o convite está aí, está aberto, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, que a gente possa entregar a nossa melhor versão a cada segundo, né? Que a gente possa fazer tudo valer a pena, de forma leve. Legal. Muito bom ouvir você. Muito obrigado. Quero te agradecer mais uma vez. A gente está aqui com as portas abertas. Se você precisar de compartilhar novidades, de falar sobre inovações. E para você que está nos seguindo aí, um bom dia para você e compartilha. A gente já tem aqui mais de 16 compartilhamentos. A gente tem muito compartilhamento aqui. Curta, comente, interaja. E toda terça-feira eu estou aqui no GQ Repórter. Semana que vem a gente tem um convidado também aqui, uma empreendedora, uma mulher da área de tecnologia. Agora eu vou mandar um recadinho aqui, tá? Eu disse que eu ia mandar esse recadinho lá para minha lista VIP. Teve um amigo, tu sabe para quem é? Eu tô mandando um recado para tu, que falou assim, só vai mulher nesse programa, é? Só vai mulher empreendedora? Não, gente, não é só mulher. Vem para aqui, empreendedores. Inclusive, a abertura do programa foi com um homem empreendedor, doutor Tasco, empreendedor da cidade. Aí ele falou assim, ó, mande o recado que eu vou compartilhar isso. Então, não só vem mulher no programa, vem homem, vem criança. Semana passada a gente teve aqui estudantes da UESB que participaram de uma maratona de programação e eles criaram uma startup, um programa muito legal. Então, tinha adolescente aqui, tinha homem, tinha mulher. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.